Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e no vídeo de hoje a ideia é que a gente passe, se não por todos, pelos principais pontos envolvendo a reserva de emergência. Certamente você já ouviu esse termo por aí, mas se nunca ouviu, é bem importante que você fique nesse vídeo até o final, que eu garanto, sem exagero nenhum, que a reserva de emergência é o ato mais assertivo que você vai tomar na sua vida financeira, por duas razões muito simples. A primeira é porque a construção da reserva de emergência é muito fácil, e quando eu falo dessa construção, eu não estou falando do valor em si da reserva, mas sim a forma como você precisa investir para montar essa reserva é muito fácil. E um segundo ponto é porque é graças à reserva de emergência que você consegue garantir a eficiência de todos os demais investimentos que você tenha na sua carteira. O ponto é que muita gente só aprende da importância da reserva de emergência no pior cenário, que é quando precisa dela, mas não tem. Se você não quer ser essa pessoa, acompanhe esse vídeo até o final, que eu separei todos os principais pontos em tópicos, e aí tópicos porque eu confesso que entendo mais fácil as coisas quando estão assim, então espero que sirva para você também. Antes de irmos pro conteúdo do vídeo diretamente, não esquece do nosso acordo, de não se preocupar com like, assiste o vídeo tranquilo. Se você sentir que esse conteúdo ele te impactou de alguma forma, você vê uma importância nele, aí sim eu peço que lembre de deixar o like, porque eu vou avaliar a utilidade do conteúdo que eu estou montando para vocês em cima do campo de likes, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando literalmente do começo. O que é uma reserva de emergência? Ela nada mais é do que uma parte do seu patrimônio que você vai deixar separado num tipo específico de investimento, que segue alguns critérios que a gente já vai falar, de fácil acesso para quando acontecer alguma emergência com você. E emergência, leia-se qualquer emergência. Pode ser uma demissão, um acidente. Esse acidente pode ser com você, pode ser com alguém que você ama, enfim, não importa. Sempre uma situação ruim, né? O próprio nome emergência já diz isso, não me vem na cabeça nenhuma emergência que seja boa, mas a ideia é que quando essa emergência aconteça, você tenha esse dinheiro fácil nas mãos para conseguir resolver a situação da melhor forma. E aí entramos no ponto 2. Para que serve uma reserva de emergência? De certa forma, o ponto 1 até responde essa pergunta, mas acho que de uma forma um pouco mais estruturada, a ideia da reserva de emergência é que ela crie uma blindagem em todos os seus outros investimentos. Até por isso da importância dela que eu comentei no início do vídeo. Porque pense em uma situação de demissão em que você não imaginava que isso fosse acontecer e você fica sem dinheiro. Se você é um investidor de renda variável, principalmente, você vai ter todo o seu dinheiro alocado em ações, ou boa parte do seu dinheiro alocado em ações, e você pode se ver numa situação de ter que vender essas ações a um preço mais barato do que você comprou, então você acaba perdendo dinheiro. Ou uma outra situação onde você não tem uma reserva de emergência, que é ainda pior, você pode acabar não tendo essa blindagem no seu próprio orçamento. Aí a gente nem fala mais de investimento. Uma vez que você chegue numa situação de uma doença médica, por exemplo, você não tem o recurso para arcar com a devida situação, você acaba se endividando ou com bancos, instituições financeiras ou até mesmo com terceiros e gera uma situação às vezes muito pior do que a emergência em si. Então a ideia da reserva de emergência, a função principal dela é te blindar para esse tipo de situação que, como eu comentei, não existe emergência boa, então acaba sendo ruim no final das contas. E aí entramos no ponto 3. Quem deveria ter uma reserva de emergência? A resposta é muito simples, todos. Todo mundo que respira deve ter uma reserva de emergência, exatamente porque emergências não escolhem a pessoa que vai atingir. No limite, é muito melhor que você tenha uma reserva montada e nenhuma emergência aconteça do que acontecer uma emergência e você não ter nenhuma reserva montada. Até porque, na primeira situação, onde você tem a reserva, mas nada acontece, no final das contas você vai ter um investimento protegido e rendendo a média de mercado tranquilamente, sem você fazer nada, e ainda assim você vai estar preparado e blindado para qualquer coisa. E aqui vem o ponto onde a maioria das pessoas querem saber: onde investir o meu dinheiro para montar a reserva de emergência? Que aí é quando a gente entra no ponto 4. Quanto e onde alocar o seu dinheiro?
O quanto é uma informação bem pessoal de cada um, confesso. Eu indicaria de 6 meses a 1 ano, mas que nem eu comentei, é pessoal. Eu, antes da pandemia, tinha só 3 meses, por exemplo, mas aí eu percebi que 3 meses talvez fosse muito pouco, e aí eu aumentei um pouco mais. Porém, na média aí, é indicado de 6 a 1 ano, mas esse é um prazo que você vai avaliar. Agora, o quanto, esse é um pouco mais fácil de se chegar no valor. Se você está escolhendo ter uma reserva de emergência para 6 meses, por exemplo, isso significa que em uma situação crítica, que você zere suas fontes de receita, por exemplo, seja o salário ou qualquer outra forma de renda que você tenha, você consiga se garantir com essa reserva por 6 meses. E o que seria esse se garantir? Você ter guardado nesse investimento os seus custos de vida de 6 meses, ou de 1 ano, ou do prazo que você julgar melhor para você. Até por isso que eu comento que é pessoal, né? Às vezes eu posso achar que 1 ano é um prazo seguro, mas você, na sua realidade, pode achar que são 5 meses, não tem problema. O ponto é que se uma emergência acontecer, você precisa ter a paz e tranquilidade financeira, é para isso que existe a reserva de emergência, para tomar as melhores decisões e não entrar naquela afobação de não ter dinheiro e aí mete os pés pelas mãos e no final tá todo enrolado. Agora, onde investir o seu dinheiro é bem importante que você preste atenção nessa parte do vídeo, porque uma reserva de emergência precisa estar alocado em investimentos que cumprem 3 principais fatores. O primeiro deles é a segurança. Você em nenhum momento pode cogitar ter a sua reserva de emergência na renda variável, por exemplo. É bem importante que o seu dinheiro ele tenha uma certa segurança de estar lá quando você precisar. Em renda variável quer dizer que o seu dinheiro não está lá? Não é bem isso. O único ponto é que você pode ter R$100 hoje e quando você precisar do dinheiro você ter 2, ou 50, ou 80, não importa. O ponto é que você vai ter menos do que você colocou ali. O segundo ponto é a liquidez. Se você precisa buscar alguma coisa que seja de liquidez diária, pela mesma razão que a gente define uma reserva de emergência. A gente não sabe quando uma emergência vai acontecer, então é bem importante que você tenha aquele dinheiro na hora da emergência para que você consiga atuar. De nada adianta você colocar sua reserva de emergência em um CDB com uma carência de 3 anos e a emergência acontecer amanhã. Você não vai conseguir ter acesso àquele dinheiro, então sua reserva acaba não servindo de nada. Então o segundo ponto bem importante é liquidez diária no seu investimento. E o terceiro ponto é a baixa volatilidade, porque é bem importante que quando você precise do seu dinheiro, ele esteja lá bonitinho e com um pouco de rendimento e não negativo e você ter menos do que você colocou. Aqui é bem importante ressaltar que a reserva de emergência não é o que vai te tornar milionário, rico, não é esse o foco da reserva de emergência. Já falo isso porque eu vejo muita gente perguntando, né, onde investir o dinheiro, posso pôr em criptomoeda, não sei o quê. Não é isso a ideia. Também não estou falando que esse tipo de investimento é o que te deixa milionário, mas a ideia da reserva de emergência é que ela seja segura, com liquidez e tenha uma rentabilidade média de mercado. Também não significa que você vai colocar em qualquer coisa, mas aí é um ponto que a gente já conversa, porque eu quero dar para vocês algumas opções de investimento por a sua reserva de emergência. E aqui eu falo compor porque não necessariamente você precisa colocar toda a reserva em uma única opção. É bem importante que você diversifique, inclusive. A pandemia mostrou isso. Teve uma corrida muito grande por títulos públicos e a plataforma caía ou ficava fora do ar. Então quem tinha toda a sua reserva ali em título público acabou sofrendo um pouco. Quer dizer que título público é uma coisa ruim? Não, muito pelo contrário. Inclusive ele cumpre os 3 pilares que a gente comentou agora. O único ponto é que se você deixa todo o seu patrimônio centralizado em um único lugar e aquele lugar acaba tendo algum problema quando você precisa, você fica rendido sem outras opções. Então, por essa razão, eu vou passar mais do que uma aqui. E nada mais justo do que já começar pelo próprio Tesouro Selic. Tesouro Selic é um dos títulos públicos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. Ele possui a segurança, porque o risco dele é soberano, é risco do país quebrar. Então, antes do país quebrar, garanto que bancos e todas as demais instituições ou já quebraram ou já saíram do país muito antes. Possui uma rentabilidade aceitável, já que rende Selic, e
possui liquidez diária, normalmente em D+1. Então você solicita o resgate hoje, amanhã já está na sua conta para você utilizar. Então ele cumpre os 3 papéis e pode ser considerado como uma boa opção para realizar a sua reserva de emergência. Mas não é a única. Temos aqui também CDBs com liquidez diária. Existem vários disponíveis no mercado e principalmente por uma vantagem adicional. Ele tem uma boa rentabilidade, a maioria deles rende 100% de CDI, talvez você encontre algum oscilando. O CDI é um indexador, para quem inclusive não assistiu o meu vídeo sobre siglas financeiras, eu recomendo, eu vou deixar aqui no card. Muito do que eu vou falar aqui foi explicado nesse vídeo, então é bem importante que você assista ele também. Os CDBs com liquidez diária, eles possuem uma rentabilidade atrelada ao CDI, normalmente gira em torno dos 100%. Se você encontrar abaixo disso, recomendo que não coloque o seu dinheiro ali, mas por garantia adicional, que é a segurança, possui o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que até 250 mil te assegura por CPF o seu dinheiro em caso de falência da instituição e em até R$ 1 milhão a nível global, caso você tenha o limite de 250 misturado entre outras instituições. Fora isso, como eu já comentei, a ideia é que seja um CDB com liquidez diária, então tem muitos CDBs que você consegue ter o dinheiro na conta no mesmo momento, inclusive em finais de semana, então é sim uma boa opção para reserva de emergência. Seguindo na nossa lista, temos as famosas contas remuneradas. São aquelas plataformas de fintech, Nubank, Mercado Pago, que você deixa o dinheiro em conta e ele já rentabiliza um percentual do CDI. Às vezes é 100%, 105%, 120%, aí vai da estratégia de cada fintech de acumular clientes ou enfim, como que está seguindo a estratégia internamente. É um investimento seguro, uma vez que a instituição ela é regulada pelo Banco Central e ela precisa garantir a liquidez desse saldo dos usuários, muitas vezes inclusive investidos em títulos públicos, que foi o primeiro dessa lista que a gente comentou. Possui liquidez diária, porque o dinheiro está na conta, tanto para você sacar quanto para você utilizar ali mesmo, e a rentabilidade ela é aceitável, uma vez que a maioria deles rendem pelo menos 100% de CDI, que é uma rentabilidade média de mercado, então também seria uma opção para a composição da sua reserva de emergência. E por fim temos os fundos DI, que nada mais é do que fundos de investimento que buscam superar ou pelo menos ter uma rentabilidade próxima do CDI, que de novo é uma rentabilidade média de mercado, aceitável. Muitos desses fundos conseguem inclusive superar o CDI e existem fundos com taxa zero, então realmente se mostra uma boa opção de investimento por possuir uma rentabilidade aceitável, por ter a segurança da própria renda fixa e também por ter liquidez diária, você conseguir ter esse dinheiro em mãos em qualquer momento. Então essas são as principais opções que você pode ter para compor a sua reserva de emergência. E aí eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando, tá, Alejandro, mas e a poupança? Por que você não está falando da poupança? E aqui está o pulo do gato. Poupança não é uma boa opção para você colocar a sua reserva de emergência. E isso é muito fácil, você mesmo já tem essa resposta. Poupança peca em um dos 3 pilares que a gente comentou agora. Então vamos passar um por um para a gente ver aonde que é. Segurança, por mais que teve o episódio lá do Collor, para quem lembra um pouco mais, né, que ele confiscou a poupança, você não tinha acesso ao seu dinheiro, hoje em dia isso é um pouco mais difícil de acontecer, então a gente pode dizer que realmente é um investimento seguro. É um investimento com liquidez, realmente você consegue ter o dinheiro na hora que você quiser, mas tem uma ressalva com relação à liquidez junto com a rentabilidade. Porque a rentabilidade da poupança ela não é só ruim frente às outras opções que eu apresentei agora, eu já vou entrar nesse detalhe, mas existe uma coisa na poupança chamada aniversário. Isso significa que para você ter acesso à rentabilidade do patrimônio que está na poupança, você precisa deixar ele parado por pelo menos 30 dias. Então se você completa aqueles 30 dias de patrimônio parado, você recebe os seus juros. Se você resgata em 29 dias, 15 dias, 10 dias, 5 dias, não importa, você perde todo o rendimento do mês. Então pensa que em uma emergência
você vai resgatar aquele dinheiro independente da situação. Então você acaba perdendo juros nessa jogada. Existem muitos bancos que fazem, inclusive, uma jogada de conta de resgate e aplicação automática na poupança. Essa é uma opção do banco que o seu saldo de conta corrente no final do dia ele é zerado. Então, se você está negativo, ele resgata da sua poupança o valor exato para deixar sua conta zerada. E se você está positivo, ele aplica o seu dinheiro na poupança. O único ponto é que, se você perceber, você está fazendo resgates antes dos 30 dias. Então você acaba zerando a rentabilidade da sua poupança, o que é um problema. Porque a poupança, além de render pouco, ela pode render nada. Por mais que eu comentei antes que rentabilidade não é o foco da reserva de emergência, não significa que você tem que colocar em qualquer coisa se existem opções que estão rentabilizando melhor dentro daqueles 3 pilares que a gente comentou. Entrando um pouquinho nos números da poupança, para quem gosta mais de números, existem 2 formas da poupança rentabilizar. A primeira é quando a Selic está acima de 8,5%. Então, quando a nossa taxa básica de juros está acima de 8,5%, a poupança ela rentabiliza 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. É uma taxinha que, historicamente, quando a Selic está baixa, ela fica zerada, e quando a Selic sobe, ela acaba começando a ter um valor um pouco mais expressivo. Porém, ainda assim, mesmo considerando essa rentabilidade mais o fator aniversário, a poupança perde em praticamente todos os cenários das opções que eu comentei acima. Então, além dessa primeira forma, existe a segunda, que é quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano. Isso faz com que a poupança tenha uma rentabilidade de 70% da Selic mais a TR. Só que, como eu comentei, quando a Selic está muito baixa, a TR é praticamente zero, então você já vai ter uma opção de investimento que rende 70% de muitos que eu comentei aqui em cima que rendem 100%. Então, só por diferenças de taxa você já percebe que a poupança rentabiliza menos, fora o fator aniversário que eu comentei. Isso tudo torna a poupança uma péssima opção de investimento para você colocar a sua reserva de emergência. E aqui nem o argumento de diversificação vale, que eu dei umas 5 opções acima, então você pode diversificar entre elas e não necessariamente colocar o seu dinheiro na poupança, onde não quer dizer que você perde dinheiro, mas você deixa de ganhar mais do que merece. E aqui eu acho que todos lutamos muito para ter o nosso dinheiro, para não tratar ele da forma como ele merece e deixar ele trabalhar para a gente e gerar frutos por conta própria, principalmente para uma situação de emergência, quando a gente precisar dele, certo? Nice! Agora me passa um pouco da sua opinião. Se você tem alguma reserva de emergência, comenta aqui embaixo se você já precisou dela. Se você já precisou e não tinha, então agora você mudou essa forma de pensar. Enfim, vamos tornar esse campo de comentários uma extensão do conhecimento desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o like se gostou, compartilha com seus amigos e familiares ou pessoas que julgam que seria importante ter esse conhecimento. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.